As expectativas, tem algumas coisas projetadas, né? Tem uma Sim, escola de missões, tá para sim. sair. Onde é que vai ser essa escola? Essa escola, a Missão Adora, ela ganhou um terreno, né? No bairro Tatuquara, é uma região carente ali de Curitiba. E nesse local a gente vai ter a capela da igreja, né? A igreja ou a capela dentro da parte interna. Nós vamos ter os alojamentos dos missionários que vão estar passando por esse tempo de treinamento dentro da missão. Nós vamos ter a casa dos obreiros, nós vamos ter a área social, onde que nós vamos trabalhar com a comunidade, né? Com esportes, com musicalização, com atendimento à comunidade. E também nós vamos ter o escritório, que é toda a base onde fica. Então, toda essa estrutura ela vai ser num terreno que a gente ganhou. Só que ele ainda está num processo ainda de desmembramento, porque como ele foi doado, ele era uma grande matrícula, e essa matrícula foi fracionada e Uhum. foi vendida, mas ela não existe fisicamente no cartório. A gente tem o terreno, mas não está dito onde estão os limites. E você não pode aprovar no cartório porque tem todas as outras Uhum. famílias que elas precisam dizer aonde que é o terreno. Então você sabe que você tem um terreno, mas não sabe, não existem os limites. Os Então a gente está limites. fazendo esse trabalho. Só que acontece, são 80 famílias que têm essa mesma situação. E você precisa citar todas elas para poder fazer todo esse trabalho e tal. Só que isso é muito antigo, esse terreno, pessoas já morreram, então pessoas já mudaram, então a gente está nesse trabalho. E se tudo der certo, a gente quer ver se a gente consegue o alvará de construção até dezembro. E aí a gente quer, ano que vem, começar com o prédio social para começar a tocar, porque nós precisamos avançar. Então hoje a estrutura da Dori precisa crescer. Então nós precisamos de gente, precisamos de recursos financeiros Isso, para isso é poder... importante, Rafael. Você como missionário, é, eu acho que não precisa nem falar, né? A maior dificuldade sempre vai ser a financeira, né? Para financiar todas as missões, manter o pessoal lá fora, a gente conseguir material para essas crianças lá, os estudos, né? Tudo envolve valores. Sim. Depois de recursos financeiros, qual que é a maior dificuldade hoje no campo missional? Depois de finanças. Às vezes é difícil você mensurar algumas coisas. Por exemplo, nós estamos com um grande trabalho hoje na Tailândia de conseguir professores para que fiquem lá. Então, como é uma escola internacional, a gente precisa de professores e esses professores precisam falar inglês. Então, inclusive, nós tínhamos uma necessidade de um professor de educação física, mas ele precisava falar inglês porque aquela escola é uma escola internacional e os missionários precisam falar inglês. Uhum. Então, dependendo da situação, as necessidades elas mudam, né? Por exemplo, às vezes eu ficava pensando, poxa, como que a gente vai construir? E que ele falou assim, nós nunca tivemos dinheiro para fazer nada. Nunca tivemos dinheiro para fazer Uhum. nada. E nós só fizemos porque o Senhor abençoou. Então o Senhor vai abençoando, prospera financeiramente, prospera com vidas humanas. Então, dependendo da situação, você tem essas necessidades. Então, é uma coisa equilibrada entre recursos humanos, recursos financeiros e batalha espiritual. Se você acha que aqui é pesado, você não tem noção onde você caminha. É como se você, até minha esposa estava falando, nós fomos nessas feirinhas que você tem às vezes feirinha andando e tem aquelas casas onde tem aquele monte de incenso, aquele monte de Buda, você tem naquelas lojinhas. Lá isso é na rua. Você vê esses altares no meio das ruas, as pessoas cultuando os budistas na rua, né? Então a opressão que você tem lá Imagina. é uma coisa terrível. Então assim, quando tem algumas festas lá, a gente entra em intercessão, porque a gente sabe que a gente é muito atacado. Se o pessoal acha que aqui é difícil, vocês não fazem noção, onde você está no meio, você está indo no centro de onde que tem toda essa prisão, essa cadeia espiritual, você está indo lá no meio, botando os pés lá no meio, né? Então, essa batalha espiritual, eu acredito que é a mais difícil, porque recursos financeiros o Senhor provê. Tem aquele que se dispõe a ajudar, se ela não se dispor, o Senhor levanta outros, Isso. e assim vai acontecendo. Então, tem pessoas, empresários generosos, pessoas que contribuem com valores pequenos, mas o Senhor sempre levanta
pessoas para poder fazer isso. Então, essa parte espiritual também ela é bastante... É uma batalha, é uma guerra, é uma, né? Literalmente é uma uma guerra. guerra. É uma guerra. É.